O impacto dos festejos juninos no Brasil. Tradição, gastos públicos e controvérsias. Os festejos juninos são uma tradição enraizada na cultura brasileira, principalmente no Nordeste do país. Estes eventos celebram os santos populares como São João, São Pedro e Santo Antônio e atraem multidões com suas festas coloridas. No entanto, por trás das festividades, há uma série de questões que envolvem gastos públicos e até mesmo casos de corrupção, gerando um debate sobre o destino de recursos que poderiam ser destinados a áreas prioritárias, como a saúde. A importância cultural dos festejos juninos. Das festas juninas são um dos eventos mais esperados do ano, especialmente em estados como Paraíba, Pernambuco, Bahia e Maranhão. Além do valor cultural e histórico, essas festas movimentam a economia local, promovendo o turismo, o comércio de alimentos, roupas típicas e a contratação de músicos e artistas regionais. Impactos econômicos positivos. 1. Aumento no turismo e hotelaria. 2. Geração de empregos temporários. 3. Movimentação no comércio local, alimentação, vestuário, decoração, etc. Gastos públicos nos festejos juninos. Apesar de seus benefícios, a realização desses eventos exige investimentos públicos consideráveis. Prefeituras e governos estaduais destinam quantias significativas para a infraestrutura das festas, segurança, saúde pública, além da contratação de artistas e organização de shows. Distribuição dos gastos públicos, estimativa com base em dados reais. 1. Infraestrutura e segurança pública, 40%. 2. Contratação de artistas e bandas locais e nacionais, 30%. 3. Divulgação e marketing dos eventos, 15%. 4. Saúde pública, postos de atendimento, ambulâncias, etc., 10%. 5. Outros, logística, decoração, serviços. Atrevidote, 5%. Nos gráficos abaixo, podemos observar a distribuição de recursos públicos nos festejos juninos de grandes cidades do Nordeste, como Campina Grande e Caruaru. Retorno bilionário. Por outro lado, o São João de 2024 na Bahia, segundo a Setur, Secretaria de Turismo do Estado, gerou um retorno de R$ 2 bilhões, números recordes, comparados a 2023 que obteve retorno de R$ 1,6 bilhões. O número de turistas, segundo a própria Setur, chegou a 1,5 milhões, demonstrando a força desse evento cheio de cultura. Vale ressaltar que foram injetados pelo governo do estado da Bahia mais de R$ 140 milhões nos festejos juninos no ano de 2024 em 13 zonas turísticas no estado da Bahia. Porém, Irecê, cidade que gastou mais de R$ 5,5 milhões com os festejos juninos de 2024, apresentou déficit de R$ 15.917.977,78 no balanço orçamentário de 2022 disponibilizado na internet. Corrupção e desvios de verbas. Infelizmente, os festejos juninos também são palco de casos de corrupção. Atrevidote e municípios já foram investigados por superfaturamento na contratação de artistas, desvios de verba pública e falta de transparência na prestação de contas. Em alguns casos, empresas envolvidas na organização das festas são ligadas a políticos locais, o que levanta suspeitas de favorecimento ilícito. Tribunais de Contas da Bahia apuram gastos com festejos juninos dos municípios baianos em 2022. O Tribunal de Contas da Bahia, TCE-BA, e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, TCM-BA, anunciaram que apuram os gastos com festejos juninos dos municípios baianos. Em um documento público, os órgãos de controle fizeram uma série de alertas aos prefeitos para que o dinheiro público não seja desperdiçado e os gestores responsabilizados. A mira nos contratos de São João veio à tona em junho de 2022, depois de reviravoltas judiciais que levaram ao cancelamento da Festa da Banana em Teolândia, cidade no Baixo Sul da Bahia. A festa previa gastos de mais de R$ 2 milhões, e o show mais caro, do cantor Gustavo Lima, custaria R$ 704 mil. Poucos dias depois, o Ministério Público da Bahia, MPBA, disse que instaurou um procedimento administrativo, ainda em fase inicial, para acompanhar os contratos em Jequié, no sudoeste do estado. Pesou na decisão da Justiça o fato de que Teolândia ainda estava sob situação de emergência por causa da forte chuva do final de 2019. A decisão foi tomada depois de uma ação popular aberta na Justiça por um morador do município. A previsão é de a festa por lá custe cerca de R$ 4 milhões, valores de 2022, valor quase 7 vezes maior do que o investido em 2019, R$ 594.187,20. O que é curioso, comparado aos gastos com saúde pública que, segundo o TCM, a cidade teve apenas aproximadamente R$ 7 milhões investidos na saúde, apenas 5 milhões a mais do que seria investido na festa. Os casos evidenciam que, embora a cultura seja de extrema importância, a falta de fiscalização e a má gestão de recursos acabam por prejudicar o investimento em áreas essenciais. Fazendo um comparativo com investimentos em saúde, o debate sobre o uso de recursos públicos em festas populares versus investimentos em áreas essenciais, como saúde, é constante. Em muitos municípios nordestinos, que gastam milhões em festas juninas, os hospitais enfrentam falta de medicamentos, equipamentos e profissionais de saúde. E aí está um exemplo comparativo da situação. Por outro lado, os gastos com saúde na região, apesar de consideravelmente maiores em termos absolutos, enfrentam desafios significativos. No estado da Bahia, por exemplo, cidades como Salvador investiram R$ 2,5 bilhões em saúde em 2023. Quando comparado ao investimento nas festas, algumas cidades baianas gastaram mais de R$ 3 milhões em festas juninas individuais, como Candeias e Senhor do Bonfim.
A discussão em torno desses gastos tem gerado debates sobre a alocação de recursos públicos, com questionamentos se valores utilizados para eventos festivos poderiam ser redirecionados para setores como a saúde. Os juninos são, sem dúvida, uma manifestação cultural essencial para o Brasil. No entanto, a alocação de recursos públicos deve ser feita de forma responsável e equilibrada. A falta de transparência e os casos de corrupção minam a confiança da população e levantam um debate sobre a necessidade de priorizar investimentos em áreas como saúde, educação e infraestrutura, que são cruciais para o desenvolvimento sustentável do país. A cultura é importante, mas a vida e o bem-estar da população devem estar em primeiro lugar.